Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem interessante. O poder do silêncio. E vamos focar numa figura histórica que dominou essa arte, Luís XIV, o Rei Sol da França. A nossa conversa vai usar como base uns trechos de O Silêncio Poderoso de Luís XIV. Exato. É fascinante como o silêncio, a ausência de palavras pode ser tão significativo, né? Especialmente vindo de alguém com tanto poder. Com certeza. Imagina a cena lá em Versalhes. Ministros, nobres, todo mundo discutindo, sabe? Assuntos de Estado super sérios. Uma agitação constante, imagino. Pois é. E o processo para levar algo para o rei era complicado. Tinha que escolher 2 representantes, um para cada lado da questão. Nossa, já começava tenso aí, né? Totalmente. E a preparação para falar com o rei era tipo um planejamento absurdo. Como é que fala? O que agrada? O que irrita? Aham. Qual a melhor hora? Ou lugar certo lá em Versalhes? Até a cara que a pessoa ia fazer, eles ensaiavam. Dá pra sentir a pressão só de pensar. Muita pressão. Qualquer erro podia ser fatal para a carreira, imagino. Exato. Aí finalmente conseguiu uma audiência. Os dois lá apresentando os argumentos, tudo detalhado. E o rei? O rei, Luís XIV ouvindo, em silêncio. Totalmente calado, com aquela cara que ninguém sabia dizer o que era, nenhuma pergunta, nada. Uau, que estratégia, hein? E no final, depois de ouvir tudo, a resposta era sempre a mesma, curta e enigmática. Verei. Só isso. Verei e pronto. E pronto. Dito isso, ele levantava e saía. Ninguém consultava mais nada, a decisão mesmo só ficava clara semanas depois pelas ações que ele tomava. Assim, de uma simplicidade que até assusta, né? Considerando o peso de tudo. É impressionante. E o curioso é que ele nem sempre foi assim, silencioso. Parece que na juventude ele era bem falante, eloquente até. Ah, é? Não sabia disso. É o que dizem. Parece que esse silêncio foi uma persona que ele construiu. Uma máscara mesmo que ele colocou. Uma máscara. E pra quê? Qual era a função disso? Olha, tinha várias funções estratégicas. Primeiro, deixava todo mundo naquela agonia, sem saber o que ele pensava, como ia reagir. Isso já é uma forma de poder, né? Com certeza. A incerteza gera cautela, talvez? Exato. E aí vem o segundo ponto. Dificultava muito qualquer tentativa de manipulação. Se ninguém sabe o que você quer ouvir, como vão te agradar ou te influenciar? Verdade. Faz sentido. E tem mais. Enquanto os outros ficavam lá falando, tentando decifrar o rei ou só preencher o silêncio mesmo, eles acabavam revelando muito sobre si mesmos. Tipo, as próprias intenções, alianças. Isso! Informações valiosíssimas que o Luís, muito esperto, guardava e usava depois se precisasse. Contra eles, inclusive. Então, esse silêncio era uma ferramenta de controle poderosa. Baseado um pouco no medo, na intimidação pela incerteza. Era isso. Em grande parte, sim. O temor era palpável na corte. Mas, assim, não existia o risco de interpretarem esse silêncio como, sei lá, fraqueza, ou que ele não sabia o que decidir. É uma ótima colocação. Só que no contexto do poder absoluto dele, o efeito era o contrário. O Duque de Saint-Simon, que era um cronista da corte, observou isso muito bem. O que ele disse? Ele escreveu algo como: ninguém como ele sabia vender suas palavras, seus sorrisos, até seus olhares. Quer dizer, tudo no rei era valioso porque ele criava essa diferença, essa raridade. A majestade dele ficava ainda maior por causa da economia das palavras. Entendi. A escassez aumentava o valor. Como o ouro, né? Quanto menos, mais valioso. Exatamente. O silêncio amplificava a autoridade dele, não diminuía. Cada palavra, quando vinha, tinha um peso enorme. Faz todo sentido. E essa ideia de que falar demais pode ser perigoso na política não era só dele, né? Lembro daquela citação do cardeal de Retz, Qual delas? a do ministro, Essa mesma. que, para um ministro, é ainda mais prejudicial dizer tolices do que cometê-las. Mostra bem o peso das palavras. Verdade. E tem até casos mais extremos, como aquele do conde de Essex com a rainha Elizabeth I, que o Sir Walter Raleigh menciona. Parece que uma palavra errada para a rainha pesou mais que a rebelião dele. Nossa, é pesado mesmo. Então, resumindo a ópera, Luís XIV fez do silêncio uma estratégia política muito eficaz.
Aquela frase famosa dele, l'état c'est moi, o Estado sou eu, já mostra essa comunicação direta econômica. Sim, muito assertiva. E o verei era parte desse jogo. Não era um silêncio vazio, era uma demonstração de poder calculada, né? Perfeitamente. E isso, na verdade, aponta para um princípio mais amplo, sabe? O uso estratégico da comunicação ou da falta dela como uma fonte de poder, de controle de informação. Em certas situações, falar menos pode significar mais poder. Exatamente. Pode projetar mais autoridade e, como vimos, fazer com que os outros se exponham mais. É um paradoxo interessante. Deixa a gente pensando. Pois é, e talvez a reflexão final seja essa. Hoje, num mundo com tanto barulho, tanta opinião, tanta informação jogada o tempo todo, qual será o poder que ainda existe em escolher o silêncio estratégico? Boa pergunta. Será que essa economia de palavras, essa escassez deliberada, ainda pode influenciar como a gente percebe valor, autoridade nas nossas interações hoje em dia? Fica aí a questão para a gente pensar.